em Gênesis. Gênesis, capítulo 18. A sua casa é uma bênção? Porque eu vou falar de duas casas. Uma delas é uma bênção, mas a outra não. A casa de Abraão e a casa de Ló. A casa de Abraão e a casa de Ló. Até uma certa altura eles caminharam juntos. Quem está entendendo? Quando Deus falou para Abraão: sai da sua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. A Bíblia diz que Abraão foi com sua esposa Sara e Ló foi com ele. Eu creio que a Bíblia não diz que ele chamou Ló. Deus falou para Abraão: sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Não era uma terra que Deus já tinha mostrado. Por isso Abraão teve que agir pela fé. O meu justo viverá pela fé. Andar pela fé é andar pela direção que Deus está dando. Andar pela fé não é andar por aquilo que você já sabe. Abraão não sabia onde era a terra, mas ele confiou numa direção que Deus deu. Abraão, só sai daí. E ele obedeceu, ele saiu. E para onde eu vou, Senhor? Você vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão disse: Senhor, onde é? Não, você vai indo aí que eu vou mostrar. Tem que confiar para fazer isso. Quando você já sai com o GPS já na mão, quando você sai já com o mapa, as coordenadas tudinho, para onde você tem que ir, é mais fácil. É ou não é? Precisa de fé? Quando você já sabe onde vai, para onde você vai, como é que vai ser, o que você vai enfrentar, não precisa de fé não. Mas quando você sai confiando numa palavra, Deus não deu coordenada nenhuma. Deus não disse como que ia ser nem onde era. Deus só falou: vai que eu vou te mostrar. Nem todo mundo tem essa fé. É por isso que Abraão foi considerado o pai da fé, porque ele creu no Senhor. E Deus fica muito feliz com você quando você demonstra que crê nele. E crer nele não é da boca para fora. Crer nele é crer na palavra dele. Amém? Quantos creem que essa palavra é a palavra de Deus? Então, até uma certa altura, Abraão e Ló caminharam juntos. E a Bíblia diz que Abraão enriqueceu muito. E Ló, por estar com ele, também enriqueceu. E Abraão possuía muito gado. E Ló também. Chegou um momento que a terra ficou pequena, o espaço, o pasto, né? Ficou muito pouco para aqueles dois gados, que era muito. E começou a ter uma desavença entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Então Abraão propôs uma separação. Vamos fazer o seguinte: a terra está aí, ó, diante de nós. Se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. Então a Bíblia diz que Ló ergueu os olhos e olhou para onde? Para onde que ele olhou? Ele olhou para uma terra bonita. Que terra é essa? Sodoma. Sodoma, pastor, era uma terra bonita? É. Mas só que nem tudo que é beleza é de Deus. Porque olhando de longe, a Bíblia diz que Sodoma parecia o jardim do Éden. Olhando de longe. Mas vai morar lá para você ver. E ele foi. E ele pega o que ele tinha, o seu gado, o seu povo, e foi para lá. E a Bíblia diz que ele foi armando suas tendas até chegar em Sodoma. E lá ele faz a sua morada. E a Bíblia diz que Abraão foi morar nos carvalhais de Mamre. Era um lugar onde tinha pés de carvalho e era meio deserto. Só que lá naquele lugar Deus abençoou Abraão. Amém? Mas olha o capítulo 18. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Glória a Deus. A tenda, por que na tenda, pastor? Porque ele não estava em casa. Bom, ele estava em casa,
porém ele habitava em tendas. Porque ele armava a tenda, ficava um tempo num lugar, e quando Deus dava a direção, ele desarmava e ia para outro lugar. Quem está entendendo? Então a casa dele era uma tenda. Por isso, quando está escrito que praga nenhuma chegará à sua tenda, significa que praga nenhuma chegará à sua casa, à sua habitação. Você crê nisso? Está repreendida as pragas lá na sua casa. Em nome de Jesus. Então, a casa dele é essa tenda. E a Bíblia diz que Abraão está onde? Assentado à entrada da tenda. Em outras palavras, ele está sentado na porta de casa. Glória a Deus. Aí nós começamos a ver a diferença entre a casa de Abraão e a casa de Ló. Na casa de Abraão, ele está sentado na porta. E quem senta na porta sabe o que está entrando em casa e o que está saindo. Sabe o que está se passando com os filhos e com a sua família, porque ele está na porta. E estar na porta significa: eu estou de olho, eu estou vigiando, eu sei o que se passa aqui dentro da minha tenda. Amém? Isso é na casa de Abraão. E na casa de Ló, pastor? Capítulo 19, versículo 1. Ao anoitecer vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Preste atenção. Na casa de Abraão, na tenda de Abraão, Abraão está onde? Sentado aonde? Na porta de casa. Então ele tem um controle. Ele sabe o andamento da sua casa. Ele sabe o que está se passando dentro da sua casa. Ele sabe o que está entrando, o que não pode entrar na sua casa. Porque ele está na porta da sua casa. Mas quando os anjos vão até Sodoma, na casa de Ló, onde é que Ló está sentado? Aonde? Lê. 19, versículo 1. Ao anoitecer vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Então Ló, em Sodoma, está sentado na porta da cidade. E qual a diferença, pastor? É que quem está sentado na porta de casa sabe o que está acontecendo dentro da sua casa. Quem está sentado na porta da cidade sabe da vida de todo mundo, só não sabe o que está acontecendo dentro da sua casa. Ló era o fuxiqueiro, quem está entendendo? Ló sabia da vida de todo mundo, porque quem fica sentado na porta de uma cidade sabe tudo que entra e sai na cidade, sabe ou não sabe? Você conhece alguém assim? Que sabe tudo que se passa nas ruas? Quem conhece alguém? Sabe tudo que acontece. Mas pergunta se ele sabe o que está acontecendo dentro da casa dele. Pergunta se ele sabe se a maconha está entrando lá na casa dele, através dos filhos. Pergunta se ele sabe se os filhos estão levando coisa roubada lá para dentro. Não sabe. Pergunta se ele sabe do que está se passando naquele rapaz de 9 anos de idade, 10 anos de idade, que está socado na internet o dia inteiro dentro do quarto. Ele não sabe o que está se passando. Mas na rua ele sabe, porque ele está sentado na rua. Então na casa de Abraão, Abraão sabe o que se passa lá dentro. Porque sabe onde é que ele está? Olha aqui, ó. Aqui está a porta da tenda dele. Ele está na porta. Ele está sentado na porta. E sentado na porta, ele olha lá para dentro. Está tudo bem aí, né? Ele sabe o que está se passando lá dentro. Amém? E se tiver alguma coisa ruim entrando, olhe para mim. Na tenda dele, vai ter que passar por ele. Então, estando na porta, opa, onde você vai? Não, aqui dentro da minha casa não entra essas coisas não. Porque ele tem cuidado com a casa dele. Mas quem está sentado na porta de cidade, na praça, está entrando desgraça na casa dele, ele não sabe. Sabe por quê? Porque ele não está cuidando da sua casa, está cuidando da vida dos outros. E Ló estava cuidando da vida dos outros. Quem me ouve? Tomara que a sua casa seja a casa de Abraão. Porque na casa de Ló o negócio desanda, viu? Na casa de Ló o negócio está ficando ruim lá dentro e ele não percebeu. Quando for perceber, já é tarde. Você sabe que o fim da mulher de Ló, quem sabe qual foi o fim dela? Ela virou uma estátua de açúcar, não foi? De sal. Ela virou uma estátua de sal.
E as duas filhas? As duas filhas escaparam de lá. Porém, as duas filhas pegaram todo o costume maligno daquela cidade. Todo o comportamento errado de Sodoma, a promiscuidade, o pecado, elas absorveram tudo dentro de si. E quando escaparam de Sodoma, e que a mãe delas morreu, virou estátua de sal, a Bíblia diz que Ló foi habitar numa caverna com as duas filhas. Dentro daquela caverna, a mais velha embebedou o pai e se deitou com o próprio pai e ficou grávida do próprio pai e ensinou a mais nova a fazer a mesma coisa. Daí vieram os moabitas e os amonitas, povo ruim na terra. Quem está entendendo? E onde que elas aprenderam esse pecado? Sodoma. Saíram de Sodoma, mas Sodoma não saiu delas. E sabe por que Sodoma exerceu essa influência nas filhas de Ló? Porque ele estava cuidando da porta da cidade. Ele estava cuidando da vida do seu Manel, do seu Pedro, do seu Tonho, da Joana, cuidando do filho dos outros. Eu vi seu filho entrando ali, eu vi sua filha não sei com quem, mas ele não está sabendo da bagunça que está as filhas dele. Ele não sabia que as filhas dele já estavam contaminadas com o pecado daquela cidade. É isso que dá cuidar da vida dos outros e não cuidar da sua própria casa. Talvez você passou pela sua cabeça aí o nome de alguém. Pastor, eu conheço alguém assim, que ou mulher para cuidar da vida dos outros e a casa dela está caindo, mas cuida da vida dos outros, que é uma beleza. Eu prego a palavra e eu posso ficar sabendo o que for da tua vida, não me interessa o que se passa na tua vida, de certo ou de errado. A minha posição é só ministrar a palavra. Se você quiser ouvir e praticar o que está sendo pregado, glória a Deus, vou ficar muito feliz e eu vou agradecer a Deus porque está funcionando a palavra de Deus na tua vida. Mas se você ouvir a palavra e ela entrar no ouvido e sair em outro, eu vou te tratar da mesma maneira, eu vou te receber do mesmo jeito, mas eu vou continuar, vou dobrar a minha oração por você, para que Deus converta o teu coração, para que todo o nosso trabalho em oração e clamor pela tua vida não seja em vão. Você gosta de trabalhar em vão? Quem gosta? Quem gosta de trabalhar à toa? Trabalhou, não adiantou nada. É ruim trabalhar em vão, o pastor também. É muito ruim quando a gente se desgasta em pregar, em subir monte, desce monte, clama, dobra o joelho, clama e ora e faz campanha. Esses dias nós terminamos uma campanha aqui na igreja, eu e ela, só eu e ela, de vestes de humilhação, vestidos de pano de saco. E por que o senhor não falou nada para ninguém? Porque era um assunto entre eu e ela que a gente tinha que clamar a Deus aqui, por essa igreja e pela tua vida. E foi 7 dias, 3 da manhã, 2 da manhã, 5 da manhã. Depois a gente foi para um monte. E respostas têm vindo. Pessoas têm ligado para a gente. Uma mulher que a gente foi orar por ela, oramos pela mãe dela. Ligou para ele, mandou uma mensagem para ela aos gritos. A minha mãe está boa, a minha mãe está respirando sem aparelho. Então a gente fica feliz quando a gente ora e vê que Deus está respondendo. Mas é muito ruim quando a gente prega e a pessoa ouve e depois você vai ver que ela não está praticando nada, só está ouvindo. É problema para ela, né? Mas a gente fica meio triste porque a gente quer que funcione. Quem está entendendo? A gente quer que a bênção chegue até você. Eu quero que você seja a pessoa mais abençoada daqui de Salinas. Se depender da minha oração, você vai ser a pessoa mais próxima, mais abençoada, mais feliz. O problema é que não depende só de mim. Se dependesse do pastor Gilson, de Deus apenas, você seria já a pessoa mais feliz daqui. Mas é que tem que entrar a sua parte. E é na hora de entrar a parte da pessoa que a vaca vai para o breve. Que nem todo mundo que ouve quer praticar. Quem está entendendo? Eu não posso julgar, mas muitos crentes dessa cidade não praticam o que ouvem. Não é culpa das igrejas, não é culpa dos pastores, é culpa daqueles que estão ouvindo, estão entendendo, mas não estão praticando.
E a Bíblia diz: não sejais apenas ouvintes, mas praticantes. Glória a Deus. Então, uma das primeiras diferenças que eu estou vendo aqui, na casa de Abraão e na casa de Ló, é que na casa de Abraão tem controle. Abraão ainda não tinha filho, quem está entendendo? Mas ele sabia o que se passava dentro da casa dele, com a esposa dele. Ele está na porta. Se Abraão tivesse filhos, já naquele dia, naquela época, ele ia saber muito bem o que se passava dentro da sua casa, com seu filho e com sua mulher, porque ele estava sentado na porta da tenda, cuidando da sua vida e da sua família. Mas o Ló está sentado na praça. Você conhece aquele programa Praça é Nossa? Quem conhece? Praça é Nossa. Então, na Praça é Nossa, né? Cada personagem que aparece ali, né? Cada um mais besta do que o outro. E a gente fica olhando. Pessoas que ficam na praça, tem até uma música, né? Mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores e o mesmo jardim. Tudo é igual. Então quem fica na praça, olha para lá, fica vendo a banda passar, né? Fica jogando milho para os pombos, sabe até da vida dos pombos, só não sabe o que está acontecendo dentro de sua casa. E você tem a obrigação de saber o que está se passando dentro da sua casa. Se você é mãe, você tem que saber o que está se passando no coração do teu filho. Mas como que eu vou descobrir o coração dele? Claro que você não vai descobrir o que está se passando no coração dele. Você não vai entrar no coração dele. Mas pelo comportamento, e você está atento, você deveria perceber a mudança de humor. Estava tão alegre agora há pouco, chegou bravo, dando coice. Estava sorrindo agora há pouco, entrou no quarto, se trancou. E quando a pessoa não cuida da sua casa, ela diz assim: deixa para lá, é assim mesmo. Mas quem está atento vai querer saber. Na primeira mudança de comportamento, quem está sentado na porta da sua tenda, da sua casa, cuidando da sua vida, da sua casa, percebe qualquer alteração ali, ou não? Mas logo, as filhas estão com a cabeça virada e ele não está sabendo de nada, porque ele está cuidando da vida do filho dos outros, na porta da cidade. Quem está entendendo? Tem outra coisa. Abraão vai receber a visita de quem? Quem vai visitar Abraão? Olha o capítulo 18, versículo 2. Abraão está sentado na porta da tenda e olha quem vai lá. Levantou os olhos, olhou e eis 3 homens de pé em frente dele. Ele está sentado e pelo que eu vejo ele estava de cabeça baixa. Quem está entendendo? Mas quando ele ergue a cabeça, ele percebeu que tinha 3 varões de pé diante dele. Glória a Deus. Como é que eles chegaram ali sem fazer barulho? Porque se viesse fazendo barulho de longe, ele já estava vendo de longe, não é isso? Mas a Bíblia diz que ele ergue os olhos. Quando ele ergue os olhos, os 3 estão diante dele, de pé. Chegaram ali sem fazer um ruído. Estão de pé diante dele. Quem são esses 3? Olha só. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra e disse: meu Senhor. Amém? Senhor meu. Ele reconheceu quem era um daqueles. Quantos eram? Quantos? Então não era para ele dizer meus senhores? Não era 3? Então por que ele falou meu Senhor? Eram 3, mas um deles era diferente. É porque um era o Senhor e 2 era anjo. Quem está entendendo? Então ele vai erguer a voz e vai dizer meu Senhor. Ele reconheceu aquele do meio. Glória a Deus. Não, esse da esquerda, que bênção que ele é. Esse da direita é uma bênção, mas esse do meio, ele é o meu Senhor. Glória a Deus. E Abraão não se prostrou para os 3. Abraão se prostrou para um. Amém. Porque o Deus de Abraão é um. Quem está entendendo? Amém.
E ele chama aquele um de quem? Meu Senhor. Quantos senhores você tem na tua vida? Que tem gente que tem meu Senhor, mas tem gente que fala, ai, minha senhora, minha Nossa Senhora. Tem gente que tem senhora. Você tem senhora na tua vida? Você não abre a boca de vez em quando, ah, minha Nossa Senhora. Você não fala isso não? Eu tenho minha senhora. Minha senhora já serve. Mais do que isso tem. Mas tem gente que saiu disso aí já faz muitos anos, mas até hoje escapa uma Ave Maria. Ave Maria. De vez em quando escapa minha Nossa Senhora. O meu pai contornou isso. Meu pai tinha maneira de minha nossa. Mas aí minha mãe corrigia, ele dava umas broncas nele. Aí ele mudou para outra coisa. Falou, ah, minha mãe. Ele ficou levando minha mãe. Não, minha nossa. Ele fala minha nossa. Só que não falava assim nada. Aí quando eu falava, ai, minha nossa, minha mãe. Aí ele parava por aí. Porque crente, meu irmão, não tem minha senhora, não. Crente tem o Senhor. O que está escrito ali? Ele é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Então olha a diferença aqui na casa de Abraão. Aparece 3. Vai 3 lá. Mas Abraão disse, meu Senhor, porque ele só serve a um, só se prostra a um. Ele não se prostrou para o da direita, nem para o da esquerda. Ele se prostrou para aquele que está no meio dos dois. Ele é que é o Senhor. Quem é de Deus, meu irmão, não tem idolatria, não. Só se prostra a Deus. Mas vamos ver na casa de Ló como é que é a recepção? Capítulo 19, versículo 2. Vou ler o 19, versículo 1. Ao anoitecer vieram 2 anjos. Ué, peraí. Aqui em Ló veio quantos? E lá em Abraão? Está faltando um aqui em Ló, não tá? É porque Deus se recusou pisar lá. Deus nem quis ir lá. Deus falou, vai vocês dois, porque nem lá eu vou. O lugar era tão perverso que Deus vai mandar os 2 anjos lá, mas ele mesmo não vai. Quem está entendendo? E outra, olha a diferença da casa de Abraão e da casa de Ló. Na casa de Abraão, Deus vai com um objetivo. Qual? Quem sabe? A visita de Deus na casa de Abraão tem um objetivo. Sabe qual que é? Levar uma bênção para ele. Levar uma resposta. E dizer para ele, rapaz, você vai ser pai. Daqui 1 ano eu volto e Sara vai estar segurando um menino aí. Uma mulher estéril, avançada de idade, junto com o seu marido avançado de idade. Veio uma promessa pessoalmente na casa dele dizer, você vai ser pai. O coração de Abraão, como é que ficou? Como é que você ficaria? Saltando de alegria, porque tudo que Abraão queria era de ser pai. E a resposta não veio com a dona Sara dizendo, Abraão, estou enjoada. Não foi assim que ele ficou sabendo que ele ia ser pai, não. Foi o próprio Deus que falou para ele. Acho que você não está ainda ligando as coisas, não. Acho que você não está captando ainda o que Deus está querendo te dizer. Que uma coisa é eu te falar, a tua bênção está chegando. Outra coisa é Deus chegar na tua frente e dizer, eu vim trazer a tua bênção. Uma coisa é o homem falar com você, olha, a tua bênção vai chegar. Outra coisa é o próprio dono da bênção chegar e dizer, vim trazer a tua bênção. O próprio Deus foi na casa de Abraão dizer para ele da bênção dele. Abraão não ouviu de ninguém. Ele ficou sabendo que ia ser pai através de Deus. Ele ficou sabendo que ia ser pai através do enjoo de Sara. Mas Sara, você está enjoada por quê? Eu não sei. Acho que eu comi alguma coisa estragada. Não, ele ficou sabendo que ia ser pai através do próprio Deus que abençoou ele. Amém? Então na casa de Abraão é 3. Na casa de Ló é 2. Porque Deus se recusou a pisar lá. E aí olha mais isso aqui, ó, na casa de Ló. Capítulo 19. Versículo 2. E disse-lhes
eis agora meus senhores. Não entendi, pastor. Abraão chamou Deus de quê? Meu Senhor. Quando Ló viu aqueles dois anjos, se prostrou diante dele e chamou eles meus senhores. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Que Deus é um só. E verdadeiro adorador não se dobra a outro, só se dobra a Deus. Quem está entendendo? Então Ló, pastor, tinha mais de um Deus? Tinha. Não, pastor, espera aí, isso eu me confundi. Como é que Ló tinha mais de um Deus? Eu vou dizer qual é o outro Deus de Ló. Ó, a riqueza. E a riqueza é um Deus, pô? Jesus falou que é. Jesus falou: não podeis servir a Deus e as riquezas. Não podeis servir a Deus e a mamão. Sabe quem é mamão? É um pé de fruta, pastor, que tem lá em casa. Mamão, mamão. Mamão era considerado o Deus do dinheiro, o Deus da riqueza. E as pessoas faziam oferenda para esse Deus na antiguidade. Esse Deus age até hoje, esse demônio. Sabe quando a pessoa bate a mão no bolso e diz assim, ó, o meu Deus, esse aqui, ó, dinheiro no bolso, ela é serva de mamão. Verdade. O Deus do dinheiro, da riqueza, que faz a pessoa ser materialista, que ela só pensa em grana, tudo para ela é dinheiro. Se ele gostar de uma moça, ele fica pensando, como que eu vou lucrar se eu casar com ela? O olho dele só tem cifrão assim. Quando ele olha, não olha nem a beleza, ele olhou, deixa eu ver quanto será que ela ganha. Como será que vai ser o dote, né? Será que os pais dela é rico? Ou o contrário, né? Ela, né? Para dar um golpe no baú, né? Não, eu vou casar com ele, eu estou de olho naquela ferrada que ela tem. Depois eu arrumo uma barriga, meto o pé nele e vivo da pensão dele. Então, esse é o Deus do dinheiro. Esse não é o nosso Deus, não. Nosso Deus é dono de todo ouro e toda prata. Mas nós não se prostramos a dinheiro. Tem gente que por causa de dinheiro mata, rouba, trai, comete crimes e quando perde tudo se mata por causa do dinheiro. É ou não é verdade? São pessoas que são devotas do dinheiro. Não seja devoto de dinheiro. O dinheiro não pode se tornar o seu Deus, que você faz qualquer coisa pelo dinheiro. Não faça isso. Tem gente que abandona Jesus por causa do dinheiro. Então, por que o senhor disse que Ló tinha dois deuses, pastor? Que quando os anjos chegam, ele se prostra e chama de meus senhores. Se ele tivesse só Deus na vida dele, ele ia dizer o meu Senhor. Quem está entendendo? Mas ele não tem dificuldade de chamar de meus senhores, sabe por quê? Porque ele já era um homem que se prostrava à riqueza. Quando a Bíblia diz que Ló olhou para Sodoma e foi viver lá, ele levou tudo que ele tinha para lá. Quem está entendendo? Aconteceu um fato depois, que teve uma guerra lá entre reis, e uns reis invadiram Sodoma e levaram tudo. E levaram Ló e toda a sua família e todos os seus bens. Foi preciso Abraão, seu tio, levantar 318 homens e lá vencer aquele inimigo e trouxe tudo que Ló tinha de volta. Quem está entendendo? Era para Ló ter feito o quê? Pegar tudo aquilo e cair fora de Sodoma. Mas ele voltou para lá. Sodoma era rica. Apesar de ser uma cidade maligna, que o pecado rolava solto, era uma cidade próspera, muito rica. Quem está entendendo? Amém. E por ser muito rica, muito próspera, muito fértil, o povo não queria saber de Deus. O povo caía na gandaia, na balada de noite. Quem está entendendo? Amém. A promiscuidade rolava solto lá, não tinha negócio, tinha homem com animal, homem com homem, mulher com mulher. O pau quebrava lá de noite. Uma verdadeira bagunça, nojento era Sodoma. Quem está entendendo? Amém. Quando você vê alguns pecados hoje de comportamento que chega da nojo, não é novidade não, Sodoma já tinha. Tanto que Deus destruiu aquele troço com fogo.
Então o Ló vai se prostrar e vai dizer: meus senhores, porque ele quer servir a Deus. Ele é de Deus, ele serve a Deus, mas ele também ama a riqueza. E ele voltou para aquela cidade por causa da riqueza. A mulher de Ló era materialista, tão materialista, que quando a cidade pegou fogo, que eles saíram de lá e que receberam uma ordem: não olhem para trás, ela não aguentou. Ela olhou para trás. E sabe por que ela olhou para trás? E os meus bens, e as minhas joias, e as minhas casas, e os meus patrimônios, e os meus bois, e as minhas roupas. E ela olhou para trás. O coração dela não estava em Deus, que mandou ela olhar para frente. O coração dela estava no que ela deixou lá. E a Bíblia diz: onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Quem me ouviu? Amém. Está escrito isso: onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Como o tesouro dela estava em Sodoma, mesmo que já estava destruído pelo fogo, o coração dela ficou lá também. E ela não aguentou e teve que olhar para trás. Paralisou. Então, olha as diferenças da casa de Abraão e da casa de Ló. Tem mais, pastor? Tem. Capítulo 18, versículo 6. Olha isso aqui. Eu vou ler do versículo 3. E disse: meu Senhor, Abraão falou, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes o teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão e refazei as vossas forças, visto que chegaste até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Olha o versículo 6. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 farinhas de flor de farinha, 3 medidas de flor de farinha, e faz pão assado ao borralho. Em outras palavras, Sara, rapidamente amassa aí 3 medidas de farinha, faz um pão aí quente no forno. E a Sara, mão na massa. Na casa do seu Abraão, você seria bem recebido. Era você chegar na casa do seu Abraão, do irmão Abraão, e rapidamente ele ia pedir: Sara, corre lá na cozinha, faz alguma coisa para as visitas. Sabe como chama-se isso? Hospitalidade. Então, na casa de Ló, na casa de Abraão, a Sara foi lá, meteu a mão na massa para fazer um pão quentinho. E na casa de Ló, pastor? Olha isso aqui, capítulo 19, versículo 2. E disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. A casa de Ló, o troço era tão pesado que aqueles 2 anjos disseram: não vamos passar a noite na sua casa não, a gente prefere passar a noite na praça, no relento. Esses 2 anjos só vão entrar na casa de Ló porque ele insistiu muito. Foi preciso insistir muito com ele. Não, mas entra na minha casa. Não, mas entra. Não, vou ficar na praça. Não, entra na minha casa. Teve muita insistência para os 2 anjos entrar, porque eles não queriam nem entrar na casa de Ló. E era por causa de quem? De Ló? Não. Por causa da mulher de Ló e das filhas. Por quê, pastor? Porque na casa de Abraão, a Sara foi lá fazer o pão quentinho para eles. Quem está entendendo? Na casa de Ló, olha isso aqui, instou-lhes muito, versículo 3. E foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete e fez assar os pães asmos, e eles comeram. Ué, pastor, manda aí um banquete aí. Agora, cadê as 2 filhas de Ló e a mulher fazendo alguma coisa? Quem foi fazer foi os criados, não foi a mulher. Sabe que tipo de mulher o Ló tinha, que eu imagino? Aquela mulher que o marido diz assim: mulher, frita um ovo para mim. E ela fala assim: o fogão é ali,
A frigideira é ali e o ovo você pega da galinha no galinheiro. Te vira. Eu imagino esse tipo de mulher. Você não tem mão, não? Meu irmão, se eu caso com uma mulher dessa, eu dou um passaporte para ela. Para onde, pastor? Para o Afeganistão. Para ela morar lá pelo menos uns 15 anos. Depois você volta a se viver. A mulher de Ló, meu irmão, era uma mala sem alça. E as filhas rebeldes. E tudo culpa de quem? De Ló, delas? A culpa era de Ló. Foi Ló que foi morar lá sem pedir direção de Deus, se era para ir ou não. Quem está entendendo? E aí? Na casa de Abraão, quantas mulheres tinha? Quantas? Uma, Sara. E na casa de Ló? 3. E deixa eu te falar, vamos fazer as contas? Quantos anos Sara tinha? Mais ou menos. Quantos anos você acha que Sara tinha? Ela tinha mais de 89 anos. Quantos anos você acha que tinha as filhas de Ló? Umas jovens. 18. No máximo 20. E a mulher de Ló devia ter no mínimo 40. Então o que isso quer dizer, pastor? Que uma mulher de mais de 89 está valendo por 3. Porque na casa do seu Abraão, essa mulher idosa vai lá e põe a mão na massa e faz comida para 4, contando com Abraão. Uma tacada só. Na casa do seu Ló, filha fala, mãe, manda a fulana. Fulana, não, manda a mãe. Nada, ou mulher mala. E a Bíblia não diz que elas foram fazer uma coisa, porque Ló tinha criados, empregados. Sabe que tipo de mulher era essas? Tanto as filhas quanto a mãe? Aquelas mulheres que a casa pode estar rachando, pode estar caindo, pode estar acumulando sujeira. Amando fulano fazer. Tem gente assim. Ló passava uma prova com aquela mulher dele e as 2 filhas perturbadas. Quem está entendendo? Porque quando elas chegaram naquela cidade, elas foram crescendo ali e elas começaram a absorver o comportamento dali. Porque o risco de você morar em certos ambientes é você absorver o comportamento dali. Quem está entendendo? Você começar a falar igual eles, começar a se vestir igual eles, se comportar igual eles, porque você não vai querer ficar meio de fora, ainda mais jovem, adolescente. Não, que tem que me misturar, tem que ser igual eles, porque adolescente tem uma cabeça assim. O adolescente, sabe o que ele pensa? Eu não posso ficar fora de moda, vai queimar o meu filme. Como é que eu vou ficar na selfie? Quem está entendendo? Então, olha a roupa da fulana, então ela vai querer se igualar, se enturmar. E aí ela pega, se ambienta naquilo ali. Quem está entendendo? Porque jovem tem muito isso, ele quer estar na tendência, meu filho. Ele não quer estar fora da vibe, vamos dizer assim. E aí, olha só. Na casa de Ló, os anjos não querem entrar. Na casa do seu Abraão, eles foram levar a bênção. Em Sodoma, na casa de Ló, eles foram levar a destruição. Na casa de Abraão, os anjos vieram falando: nós viemos dizer para você, Deus falando, que você vai ser pai e filho é a herança do Senhor. A bênção veio na tua casa hoje. Mas na casa de Ló, o que vocês vieram fazer aqui? Ló, rapa fora daqui você e suas 2 filhas e sua mulher, porque Deus mandou destruir esse troço aqui. Mas e os meus bens? Vai destruir tudo, não dá tempo de levar não. Mas eu vou falar com os meus genros, vai lá falar com eles. Foi lá falar com eles, eles acharam que estava contando piada. E Ló ficou fazendo hora. A Bíblia diz que os anjos tiveram que pegar na mão de Ló e arrastar para fora para ele morrer ali dentro. Parando por aqui, como é que está a sua casa? Será que dá para se comparar à casa do seu Abraão? Que você sabe o que se passa lá, você está na porta, você está atento, você sabe o que se passa com o teu marido, com o teu filho, com a tua filha,
Você sabe que você está mudando de comportamento, você está vigiando, você está de olho? Ou será que a tua casa é igual a casa de Ló, que você sabe da vida de todo mundo, mas você não sabe o que se passa dentro da sua própria casa? É bom a gente saber como é que está a nossa casa. Porque se a nossa casa estiver igual a casa de Ló, então Deus está falando para você: põe em ordem a tua casa. Porque saber da vida dos outros, que se passa na casa dos outros, não me interessa. Tem que nos interessar o que se passa dentro da nossa casa. Amém? Porque que adianta? O Ló sabe da vida de todo mundo. Que tem gente, meu irmão, quando senta na porta, que põe um banco ali, uma cadeira, fica assim, ó. Vai passando dois, ele fica com xixi, aqueles dois, tá brincando? Ixi, mas aquela mulher ali, aquela ali, não sei o quê, aí, pô, tá bom, vem dois, descendo mais dois, velho. Ixi, aquela ali, e é velho, hein? Sabe, mas essa aí não é fulana, que largou fulano, que depois pegou fulano, que deu um soco no outro, sabe tudo, só não sabe que o arroz está queimando. Só não sabe, mas se sentir um cheiro de feijão queimado, deve ser da vizinha. Ela não cuida. Ou mulher relaxada que não cuida nem da panela. A panela está queimando a panela da vizinha. É a sua, infeliz. Casa de Ló é assim, meu irmão. A sua casa tem que ser igualzinha à casa de Abraão. Casa de Abraão por quê? Porque é lá que Deus vai levar a bênção pessoalmente. É lá que a promessa vai se cumprir. E é lá que você sabe que está entrando, está saindo. Porque quem está na porta, meu irmão, controla a entrada e saída. É? Se alguém está chegando como não devia chegar, trazendo o que não devia trazer, opa, aqui na minha casa não é disso aí não.